A Companhia de Artes Graça apresenta Conversa Além do Som. A jogada certa. Uma das coisas legais dessa quarentena são as reprises que passam em grande quantidade na TV. Reprises, por exemplo, de grandes momentos do futebol. E se tratando do futebol brasileiro, há muito tempo os feitos gloriosos do passado, comparados aos feitos do presente, têm muito mais valor. Quantos anos não ganhamos uma Copa do Mundo? Eu lembro com muita emoção daquele campeonato de 2002, que time incrível. Nesses períodos de quarentena, infelizmente, o futebol é uma coisa distante. No Brasil, os times estão parados. Se tratando do estado aqui do Pará, onde eu moro, o Remo e o Paysandu já entraram em quarentena bem antes da pandemia, né? Estão parados há muitos anos. Bem, pode ser exigência demais, né? Mas quem viu jogadores do passado como Rivaldo, Zidane, nos seus auges, fica bem mais exigente. Por que eu estou falando isso? Porque em determinado momento que eu analisei um texto de um amigo meu chamado Rodrigo Gonçalves, pensei em uma partida imaginária que ilustra uma jogada perfeita. Esta jogada marcaria a história da humanidade. Assiste esse vídeo que você entenderá. E eu me lembro muito bem. E eu estava praticamente em fim de carreira, voltando de uma grave lesão. A torcida me vaiava e o presidente do clube já tinha me dado um ultimato, que se eu não recuperasse meu futebol, seria demitido. Aquele foi um momento muito difícil. Até clamar a Deus, eu resolvi clamar. Porém, o técnico tinha me dado uma última oportunidade e quis aproveitá-la com todas as minhas forças. Estava jogando bem, mas eu senti que eles estavam querendo me machucar. Mas então apareceu você, um jogador novo no time, e apanhou em meu lugar, levou aquele pênalti. Eu perdi a cabeça, fui pra cima. Mas o juiz, em vez de me expulsar, te deu um cartão vermelho. A sua expulsão me deu uma oportunidade de bater o pênalti, ganhar a partida e me reerguer. Ei, rapaz! Por que tu fez aquilo, cara? Era pra eu ter sofrido a falta. Era pra eu ter tomado o cartão vermelho. Filho, era. Mas, na verdade, eu levei sobre mim todas as suas lesões e todas as suas contusões. E o cartão vermelho que iria te tirar do jogo está sobre mim para te trazer a paz. Você foi sarado, filho. Você foi sarado. Filho, você orou a Deus e Ele o atendeu. Ele o atendeu e eu sou Jesus e vim trazer misericórdia e perdão a você. Mas não só a você, a todos que crerem em meu nome. Bem, gente, quem joga futebol, é bem difícil imaginar alguém levando pancada e cartão vermelho em lugar do outro. Eu não conheço jogadores que gostam de ficar no banco, né? O jogador, geralmente, ele gosta de estar na ativa, está ativo. Pois é, gente, na verdade, esse vídeo é uma analogia da fé em Cristo. Por quê? Há cerca de 700 anos antes de Cristo, foi escrito o livro de Isaías. E esse livro ele é tão verdadeiro que ele foi encontrado em 1946 entre os manuscritos do Mar Morto. O profeta Isaías, que inclusive viveu 63 anos convivendo muitas transformações na sociedade de Israel, registrou a visão do que iria acontecer. Veja o que ele diz. Vamos analisar passo a passo o que o capítulo de Isaías 53 diz de relevante e que você possa relacionar com o vídeo que foi visto. Isaías 53:1. Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor? Observe como ele inicia o texto.
quem deu crédito à nossa pregação. A verdade é que naquela época, como hoje, haviam muitos incrédulos, muitas pessoas que estavam entregues a outros objetivos, a idolatrias. Não à toa atribuem que Isaías morreu cerrado no meio. É sinal de que o que ele ia falar é grandioso demais, tanto que ele chama de manifestação do braço do Senhor. Vamos ao versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Observe nesse versículo que o Messias era considerado no momento do seu martírio a uma raiz de terra seca, ou seja, algo desgastado, sem aparência nem formosura. Alguns comentaristas dizem que a ausência de aparência e formosura se deu não porque ele era necessariamente feio, mas por uma visão que Isaías teve do seu rosto desfigurado. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Os principais líderes de Israel esconderam o rosto, fizeram por caso dele, ao ponto de entregar a morte. Ele era homem de dores, sim. Quem analisa os métodos de punição dos romanos através dos açoites verá que uma das formas que eles usavam muito era a laceração, ou seja, o ferimento que rasgam, deixa o corpo em carne viva. Falando em dores, veja o que o versículo 4 e 5 diz. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Observe a dimensão do que lhe digo. Havia algo diferente nesse homem, exposto ao público em carne viva, que não estava só dilacerado, como estava perfurado. Esse homem que as pessoas olhavam como ferido de Deus. Observe que ele padeceu por tudo isso com um propósito intencional: levar sobre si as nossas dores, e através das suas feridas, que chamam de pisaduras também, nos sarar. Ou seja, foi um ato intencional. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Observe o que esse versículo quer dizer. Esse versículo mostra que antes sacrificavam animais para obter perdão de pecados, benefícios, pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então ele se ofereceu para morrer no lugar de você. Porque a mesma Bíblia diz também que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então ele se ofereceu para morrer no lugar de você e levar sobre si a condenação. O Senhor fez cair sobre ele o sacrifício, estando convicto disso. Jesus, estando convicto da sua missão, não se defendeu, foi mansamente em direção ao matadouro. Ele era o cordeiro que já estava imolado desde o início do mundo. Vamos ao versículo 8. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Versículo 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Versículo 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por
expiação do pecado, verá a sua posterioridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Observe, ele recebeu Jesus Cristo. Esses versículos mostram que Jesus Cristo recebeu no seu lugar o juízo. Esse juízo foi agradável a Deus. Fazer isso, sacrificar o que a Bíblia diz que é seu próprio filho, pensando no nosso bem e no bem da nossa posteridade. Versículo 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E dará. Esse versículo diz o seguinte, que dará a Cristo o fruto do seu trabalho, de sua alma. Ou seja, é como se Deus, depois de todo o sacrifício de Cristo, desse um presente a Ele. Qual é o presente que Deus dá a Cristo? A sua salvação. O prazer de ver, através do seu sacrifício, o teu acesso ao perdão e vida eterna. Só saber, está escrito, que quando uma alma, se converte a Cristo, a festa no céu. Diante disso, vamos ler aqui o versículo 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, com os poderosos repartirá. Com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. O que há de mais importante nesse último versículo que eu posso destacar é que ele levou sobre si a condenação para que uma porta fosse aberta a você, a porta da vida eterna. E se você está distante, eu lhe convido a uma escolha, uma decisão de se lançar nos braços de um Pai amoroso. Bem, eu vou deixar vocês agora para concluir com uma canção, mas se você gostou, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar. Isso é muito importante para que possamos crescer cada vez mais, que essa mensagem sincera que parte do nosso coração, através da arte e da palavra viva, chegue a um número cada vez maior de pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Valeu! Horas que não encontro palavras pra me aproximar de ti, pois imerso estou em uma lamaçal de pecados e a minha fraqueza não tem fim. São horas que sinto tanto medo chamar o teu nome, Senhor, o nome que é santo e puro, e eu como um trapo imundo aqui estou, coberto de vergonha. Até de dizer, Senhor, desvio o teu olhar de mim, mas nesse instante você, com muita afeição, olha pra mim e me diz:
cintura, eu te faço renascer e correr alegre no sol da manhã. Meu filho, creia, tua esperança não é vã. É porque eu amo tanto você. É porque eu amo tanto você. Eu amo tanto você. É porque eu amo tanto você. Me dê a tua